Olá a todos. O Rui Lamas pediu-me para comentar alguns dos jogos do último torneio Anabela e eu vou tentar fazer isso mesmo. Eu vou analisar talvez 6, 7 jogos. O torneio a mim não me correu grande coisa, portanto irei-me focar mais em quem fez alguma coisa de jeito do que propriamente no meu jogo. Vamos então ver aqui a primeira mão. Nesta mão, a maioria das pessoas abriu num sem trunfo, é uma mão de 17 pontos balançada, parece natural. No entanto, houve alguns jogadores que consideraram que esta mão valia mais do que 17 pontos, devido ao naipe de 5 paus com as dama valete 10. E então decidiram abrir num pau, por certo com o plano de fazer um rebide em 2 sem trunfo. Vamos ver o caminho deles. O nosso parceiro dobrou, mostrando algum jogo, e agora, quando estávamos preparados para marcar 2 sem trunfo, não podemos, devido a esta situação. Portanto, se calhar um cubide será uma forma de mostrar que temos uma mão forte. Marcamos aqui 2 copas. E agora o parceiro fechou em 3 sem trunfo, que era aquilo que nós queríamos. A saída foi ao valete de copas. A abertura, a intervenção aqui foi em oeste, o jogador à nossa direita. Uma primeira olhada para o jogo. Temos 4 espadas, uma copa 5, o as de paus 6 e as e rei de ouros 8. Portanto, falta-nos uma vaza. Por certo, os paus vão dar bastantes vazas extras, mas como só temos uma defesa a copas, há o problema de que ao tentar a passagem a paus, o adversário pode querer fazer o resto das vazas. Portanto, há aqui um problema latente. Vamos deixar fazer a primeira vaza, confirmando que este jogador em princípio só tinha 2 cartas, e fazer agora a segunda. E agora, muitos dos jogadores que estiveram nesta situação decidiram que era demasiado arriscado fazer a passagem a paus, porque iam simplesmente levar 2 cabides. Iam perder 5 copas e o rei de paus. Então decidiram simplesmente bater as vazas todas. Fizeram o as de paus, as e rei de ouros, as espadas e entregaram o resto das vazas aos adversários. Mesmo assim, foram bastante compensados com um carteio com uma pontuação na ordem dos 80%. Porquê? Porque a maioria de nós ficou a jogar o contrato de 3 sem trunfo, mas com uma outra abertura e como iremos ver, foi mais difícil de jogar. Houve, no entanto, um jogador, o Ténis Monsanto, que foi um passo à frente e tentou efetivamente ganhar e cumprir este contrato. Ele começou um pouco como os outros jogadores, batendo as cartas, mas agora, ao ver esta balda, criaram-se aqui possibilidades extras. Este jogador, o jogador perigoso, já não tem ouros. E facilmente vamos-lhe conseguir tirar as espadas. E portanto ele vai ficar apenas com copas e paus. Logo, quando nós jogarmos uma copa, e só ele é que tem copas, ele pode fazer as copas dele, mas a seguir só tem paus para jogar e vai jogar para debaixo da as-dama. O que será perfeito, caso ele tenha o rei de paus. Este plano, de momento, só tem um problema, que é o facto de ele ainda ter 4 copas. E, portanto, neste caso, ia-nos dar o cabide. No entanto, vamos jogar um pouco mais para ver o que é que vai acontecer. Ele foi assistindo, já mostrou 3 espadas. E, pelo visto, tinha 4 espadas, porque já tinha baldado uma. E agora, quando nós jogarmos o as de espadas, vamos ficar apenas a 5 cartas do fim. E ele tem que guardar 2 cartas a paus, senão o rei de paus cai. Portanto, ele já só vai poder ficar com 3 copas. E 3 copas já não é o suficiente para nos derrotar. Este tipo de mise-à-main, ou throw-in, é bastante popular. Por vezes existe o risco de ambiguidade de exatamente o que é o jogo de oeste. Só que neste caso não há qualquer dúvida. Ele não tem mais ouros, já não tem mais espadas, só pode ter copas e paus. E portanto vamos jogar o as de espadas. E sem surpresa apareceu uma copa. Ele ficou a segurar o rei de paus. Portanto agora
é dar-lhe apenas copas. Ele vai fazer as dele, mas já só tem mais 2 copas para fazer. E agora vai ser jogado um pau. Um carteiro simpático e pagou 96%. Vamos agora ver o que é que aconteceu à maior parte das pessoas, no qual eu me incluo. Abrimos no sem trunfo, parece ser o mais normal à primeira vista, mas agora o oeste não falou. O nosso parecer fez timer e houve agora aqui uma intervenção de 2 ouros que o computador disse que era entre 7 e 11 pontos. Não tendo ricos, pareceu interessante aqui a voz de 2 sem trunfo, porque temos uma boa defesa a ouros e estamos máximos. E o computador considera que é uma mão 16 a 17 com defesa a ouros. Esta voz de 3 ouros do parceiro parece ser de alguém que ainda está com medo dos ouros e quer, no fundo, a nossa garantia de que defendemos os ouros. Com as e rei de ouros, marcamos com confiança 3 sem trunfo. A saída agora foi da mão que tem as copas, nós já conhecemos o que é. Estamos na mesma situação, portanto temos 8 vasas imediatas, mas a probabilidade agora de encontrarmos o rei de paus aqui é muito grande. Este foi o senhor que fez a intervenção em ouros. Ainda só mostrou 3 pontos a ouros, provavelmente dama valete. Onde é que estão os pontos dele? Rei e dama de copas estão aqui à esquerda e, portanto, tudo parece indicar que o rei de paus está aqui. E, portanto, vamos fazer 4 espadas, uma copa 5, 5 paus, 10, as e rei de ouros 12. Podemos deixar fazer a primeira vaza, só por uma questão de acerto. Mas agora não se justifica. A linha que o Ténis Monsanto utilizou esteve sempre disponível, mas a questão é que a jogar um torneio de pares, ninguém vai correr esse tipo de risco. O rei de paus deve estar aqui. E, portanto, há que fazer a passagem. A passagem estava mal e o computador entreteve-se a tirar as copas dele, dando-nos 2 cabidos para um resultado de 38%. Passemos a outro jogo. Vamos agora ver aqui o jogo 3. Neste jogo temos uma boa mão, novamente, 18 pontos, e abrimos num pau. Houve uma intervenção em 2 fraco e o nosso parceiro marcou 3 copas, uma voz com alguma ambição. Pelo menos 11 pontos. E nós temos um bom apoio a copas. É uma mão que facilmente poderia haver slam. Mas há aqui algo que a mim, pessoalmente, me preocupou bastante, que é o facto de ter 2 espadas pequeninas. Marcar já 4 copas para dar o fit é demasiado passivo. O parceiro, com certeza, já não iria avançar para slam. Portanto, eu achei que aqui interessante era dar um cubid, mostrando ao parceiro que eu tinha bom jogo e ver o que é que o computador queria fazer. Seguiu-se a voz de 4 ouros, que mostra ouros. Portanto, não há um controlo, é uma voz de ouros. Aparentemente, nem sequer há fit a copas, do ponto de vista do computador. E aqui é o momento decisivo. Eu tive dúvidas de avançar para slam. Portanto, estou a ver aqui 2 espadas pequenas e não estou a ver bem como é que se pode saber alguma coisa. Eu marquei 4 copas e o computador, se quisesse que arrancasse, ele não arrancou. Houve também um jogador que chegou até a marcar 5 copas, convidando simplesmente a slam, mas o computador também não aceitou. A única maneira de convencer o computador a avançar, ou perguntando à bruta 4 sem trunfo, que ele curiosamente acha que é com trunfo ouros, ou então fazendo um novo cubid. Portanto, voltando a forçar, não sabem para onde é que estamos a ir, mas obrigava o parceiro a falar. E o parceiro agora marcava 6 ouros, dando a entender que tinha pelo menos 5 cartas de ouros. Nós limitávamos a corrigir para copas, onde tínhamos um fit maior.
Mas é a tal questão. Era preciso decidir que não íamos ter medo de ter aqui duas espadas pequeninas. No jogo em si, o parceiro tinha um jogo fantástico. Nunca deu a entender tal. Tinha o arte de espada seco. E este slam não tem qualquer grau de dificuldade. Falta o rei de trunfo, que por acaso estava aqui em este, fora da passagem. Se estivesse na passagem, até se cumpriam as vasas todas. Portanto, de resto, não há mais nada para jogar. Neste jogo, quem teve medo teve 35%. Os que não tiveram medo tiveram 81%. Não há muito a dizer. Passemos agora para o jogo número 4. Neste jogo, o nosso parceiro abriu num pau e nós temos aqui uma mão interessante. Uma mão que em princípio quer jogar partida e com 5-5 copas ouros. Começamos por marcar uma copa. E agora, quando o parceiro marcou uma espada, temos aqui uma situação interessante. Gostávamos de falar nos ouros, mas 2 ouros é quarto naipe. Tem alguma utilidade, mostra a quinta copa, provavelmente, mas nós gostávamos mesmo de dizer que tínhamos ouros. E existe uma voz. A voz nesta situação é 3 ouros. 3 ouros mostra um naipe longo de ouros, além de uma mão forte. E o computador reconhece isto, como podem ver. E foi isto que eu marquei. O parceiro agora marcou 4 sem trunfo, que não é pergunta dados, atenção. Aqui no Fun Bridge, muitas vezes, não é pergunta dados a voz de 4 sem trunfo. É apenas um convite. Eu aqui tive dúvidas sobre este convite. Achei que o jogo não estava a ligar bem, porque não estávamos a ter fit. Eu só tinha 12 pontos e decidi não marcar. E portanto passei. Alguns marcaram, mas a maior parte das pessoas não jogaram, jogaram apenas partida. Este jogo, eu não vou falar muito nele, porque era um jogo muito complicado. Portanto, se entreterem a ver os cartéis dos outros jogadores, cada pessoa escolheu a sua linha de jogo. As possibilidades são inúmeras. Podemos tentar jogar pelo naipe de copas, podemos tentar vir de dama de paus e depois tentar passar os paus outra vez, podemos tentar explorar os ouros. Portanto, há muitas opções e muitas linhas de jogo. Eu acabei por fazer 11 vasas, através dos paus e depois do resto das vasas, e fiz também uma passagem a copas, mas houve aqui uns jogadores que fizeram 12 vasas, com um carteio curioso, que vamos ver aqui. Portanto, fizemos a primeira vasa, e eles decidiram focar-se já nos ouros, aproveitando o facto do computador dar sempre indicações sobre a sua distribuição. É uma questão que temos que aproveitar quando estamos a jogar contra computadores e não contra humanos. E jogaram o rei de ouros. E ao jogar o rei de ouros apareceu aqui o 7. E agora insistiram no ouro. E este jogador agora jogou o 6. Portanto, o jogador em este tem um número par de cartas. Ou tem 4, ou tem 2. O que é que eles terão pensado? Se só tiver 2, tem sempre que dar um ouro. Mas se tiverem 4, se eu agora arriscar a passagem, ao 10 de ouros, vou ganhar. A única situação má é quando estão 4-2 com 2 aqui de valete. Mas essa probabilidade é muitíssimo mais baixa do que o valete estar aqui onde estão 4 cartas do que onde estarem 2. E portanto, é bastante interessante, depois de saber que o número de cartas aqui é par, fazer a passagem, arriscar já a passagem. E somos compensados. Os ouros estavam 4-2, como se vê agora, mas nós vamos fazer todas. E agora a situação melhorou bastante. Portanto, já estamos com 6 vasas garantidas. E ainda temos mais alguns naipes para tentar buscar vasas. O que é que vamos baldar? As espadas. As espadas davam-nos, 10 e valete davam-nos alguma proteção, mas nós não planeamos dar muitas vezes a mão aos adversários. Vamos ver o livro da espada. Ainda vamos jogar mais uma. Entretanto, foi baldada uma copa aqui pelo jogador à direita, que muito provavelmente indica que deve ter bastantes.
E agora vamos voltar um pau aqui. E agora como é que eles seguiram? Tem mais sentido jogar pelos paus do que pelas copas. As copas só tinha sentido jogar através de uma passagem, mas se correr mal eu fico sem entradas no morto. Portanto, onde eu tenho entradas é nesta mão, é os paus que eu vou explorar. Vou tentar fazer a passagem 2 vezes. Virei de dama e se depois perder, posso tentar bater todas ou então voltar a fazer a passagem ao 10. Fomos beneficiados, apareceu aqui o rei. E agora o jogo está com muito bom ar. A única coisa que é preciso novamente é fazer a passagem mais uma vez. Vamos esquecer as copas. Usamos o rei de copas apenas como entrada. E agora vamos passar o pau mais uma vez. O 10 de pau estava na passagem. Portanto, tudo isto correu bem. E agora quando batemos o valete, se os paus estiverem 3-3, fazemos 13 vasos. Não estavam 3-3. Vamos contentar-nos com 12. Mas houve bastantes jogadores que perderam este jogo. Alguns que ganharam só 3, outros ganharam só 4 e outros ganharam 5. Portanto, ganhar 6 é algo bastante meritório. E reparem que dava perto de 95%. A única coisa que se fez foi acertar a posição dos ouros. Os ouros nunca iam estar 3-3, portanto já agora o melhor era tentar a passagem. Vamos passar aqui para o jogo 7. Em que nos dão aqui uma mão com 10 pontos, portanto vamos começar por passar. O nosso parceiro marcou 2 copas, que, estando a jogar com humanos, é uma intervenção vulnerável, que promete pelo menos 6 cartas, e um jogo muito próximo da abertura. No entanto, o Fanbridge não acha tanto isso. Acha que podem ser apenas 5 copas e que pode começar nos 9 pontos. Portanto, eu aqui tive um bocado de receio de pôr-me a dar aqui vozes muito forcing e comecei por passar. Portanto, abdiquei de uma eventual partida se o parceiro tivesse 15 a 16 pontos, mas corri o risco de não meter-me em contratos confusos. No entanto, o parceiro agora foi lá em 3 copas. Agora já tem que ter mais jogo e tem de certeza que ter 6 cartas. Muitos jogadores nesta posição passaram, mas agora já não é de passar. Portanto, o parceiro sozinho foi até 3 copas e nós, que ainda não prometemos ponto nenhum, temos aqui uma mão interessante. Rei, dama de paus, as de ouro, tudo isto de cartas que vão de certeza funcionar e temos um fit com o parceiro. Portanto, aqui deve-se marcar 4 copas. Portanto, bastantes jogadores não o fizeram, mas temos que compensar o parceiro pelo esforço que ele fez. E agora este carteio não ia ter qualquer problema. Tínhamos as copas todas, a única coisa que se perdia são 2 espadas. A terceira espada vai ser baldada aqui no rei de paus. Portanto, era um jogo em que se ganhava normalmente. E se vimos aqui nos resultados, a maioria das pessoas marcou de facto a partida, mas houve ainda mais de 20 jogadores que não chegaram a jogar partida. Deixaram o parceiro a fazer o esforço sem o compensar. Passemos aqui para o jogo 8. Neste jogo temos outra vez uma mão bastante forte. 18 pontos. Estamos curtos a copas. Apesar de termos 4 paus, mas temos que entrar neste leilão. Temos 18 pontos. E a única forma possível é dobrar. Não vamos marcar sem trunfo, porque não defendemos as copas. Devíamos ter 4 espadas, era mais simpático. Mas temos 18 pontos. Portanto, o parceiro não se vai queixar. O parceiro continua sem dar sinais de vida. E houve agora muitos jogadores que passaram. Portanto, tiveram medo de continuar a insistir, já que o parceiro não tinha dado sinais de vida. A questão é que os adversários podem cumprir 2 copas. Provavelmente até serão derrotados, mas podem cumprir 2 copas. E nós a jogar qualquer coisa não devemos levar muitos cabidos. Portanto, os adversários têm um fit, possivelmente nós até teremos um. E não temos valores desperdiçados a copas. Portanto, qualquer coisa que o nosso parceiro marque vai ser suficiente, ainda por cima nem sequer estamos vulneráveis. Portanto, é obrigatório não deixar jogar 2 copas. E portanto devemos dobrar novamente. O nosso parceiro marcou espadas.
não prometeu nada e nós vamos passar. Portanto, não vamos pôr-nos aqui com grandes invenções. O facto de estarmos a jogar duas espadas colocou-nos já bastante melhor que muitos daqueles que deixaram jogar duas copas. Em relação ao jogo, este adversário saiu aqui ao valete de copas. O jogador que abriu o leilão foi ao oeste. E depois de oeste jogar a dama sobre o valete, temos a certeza que o oeste tem as-rei-dama. Que é uma indicação interessante. Tem 4 cartas de as-rei-dama. Caso contrário, não teria jogado assim. Em termos de jogo, vamos dar aqui 2 copas. Provavelmente o rei de trunfo, 3 vasas. Ainda o as de ouros. E eventualmente a dama de paus. Portanto. E ainda há o problema da terceira copa. Vamos então ver. O adversário jogou aqui pequena copa, portanto, tentem não se esquecer, ficou com as e rei de copas chicos. Vem aqui esta passagem, que apesar de tudo pode estar bem, porque este jogador ainda tem alguns pontos, mas vamos fazer a passagem para ver o que é que se passa. Estava mal. O computador continua entretido a tentar tirar-nos os trunfos dali para não nos deixar cortar esta copa. Nós gostávamos de cortar a copa, mas não estamos com muita facilidade de entrada na nossa mão e, portanto, se gastarmos aqui o valete de espadas, corremos o risco de estar a perder um trunfo. Portanto, o melhor é mesmo ganhar a vase. E agora ver se os ouros estão 3-3 eventualmente para tentarmos baldar este ouro, ou a copa ou o pau, para ver se criam algumas possibilidades adicionais. Isto antes de tirar os trunfos, porque se tirarmos agora mais um trunfo, eles aí fazem logo a copa. Portanto, vamos fazer sair o as de ouros. O as de ouros apareceu deste lado, que é normal, porque este jogador também deu sinais de vida. E o computador conseguiu cumprir o plano dele, que era não nos deixar cortar o 9 de copas. No entanto, temos aqui algumas possibilidades. Agora há o risco de ainda perdermos mais 2 vasas, a dama de paus e a copa, mas em princípio nós vamos conseguir reduzir as nossas perdentes só a uma. Porquê? Porque ou os ouros vão estar 3-3, que é uma coisa que ainda não se sabe. Houve alguns jogadores que aqui tentaram a passagem a paus. E depois, ao perderem, perderam também a copa e levaram um cabide. Ainda foram alguns. Estes jogadores acabaram por fazer pior que aqueles que deixaram jogar 2 copas. No entanto, havia aqui uma linha totalmente segura, para o caso dos ouros estarem 4-2. Se tivessem 4-2, seriam 4 aqui em este, porque o oeste abriu num pau, mostrou 4 copas e já mostrou algumas espadas. Não pode ter 4 ouros. Pode ter só 2. Vamos então jogar aqui a dama de ouros. Por acaso estava tudo bem, e portanto no 5 de ouros limitámos-nos a baldar o 9 de copas e depois perdemos a dama de paus e cumprimos. Mas vamos fazer de conta de que este jogador não assistiu e de que neste momento o 5 de ouros não é a carta mais alta. Agora, jogávamos esta carta e este adversário teve que jogar o 5 de copas e nós temos que cortar. Agora, porquê é que ele terá jogado o 5 de copas? Vamos ver a quantas cartas estamos do fim. Estamos a 4 cartas do fim. Portanto, se ele tem mesmo a dama de paus, quantos paus tem que ter? Tem que ter 3. Senão nós batemos os paus e fazemos os paus todos. Como só pode ter 4 cartas, já só pode ficar com 2 copas. Esta situação é parecida com a do jogo número 1. Nós agora cortamos, assumindo que este 5 de 2 não estava apurado. E agora, como este jogador só tem o as de copas chico e os paus, é completamente seguro deixá-lo fazer o as de copas. E agora já só tem paus na mão e não temos que passar pelo stress de fazer a passagem. E agora, independentemente de onde tivesse a dama, íamos sempre fazer vaso. Pronto, não foi preciso usar este método. Estão a ver, estava aqui a dama de paus. Este método não foi preciso usar, mas se os ouros estivessem mal, era a técnica correta para garantir que cumpríamos o contrato. Isto rendeu 81%. Porquê? Porque bastantes jogadores não fizeram um esforço e deixaram jogar 2 copas. E depois ainda houve aqueles que perderam 2 espadas.
Vamos agora passar para o nosso penúltimo jogo, que é aqui o jogo 15. Ora, neste jogo vamos começar por passar. Temos 11 pontos. São os adversários a falar. Pá, uma copa, uma espada. Temos aqui um quarto naipe, por uma mão já passada, portanto deve estar na zona dos 11 pontos. E o parceiro agora marcou 2 copas, que devem ser 3 cartas. No fundo, é um apoio. O jogador do Oeste ficou tão satisfeito que marcou partida. E, portanto, ficamos com a... Vamos jogar 4 copas. Temos aqui os trunfos, temos o as de paus. O nosso parceiro agora saiu ao valete de paus, que uma primeira análise indica já que ou está seco, ou então são só 2 cartas, porque o 10 está aqui, portanto não pode ser uma sequência, são apenas 2 cartas ou uma. Nós temos aqui rei valete de copas, portanto vamos parar o destrunfo. Há aqui algumas hipóteses de poder dar um corte ao parceiro. Portanto vamos começar por fazer o as. E jogar outro pau, talvez o parceiro corte. Não foi o caso. Mas sabemos que ele não tem mais nenhuma carta. O computador agora vai destrunfar. E agora temos o ponto central do jogo. Muitos jogadores, julgo que não chegou a 20, mas ainda foram alguns jogadores, não deram o corte ao parceiro, neste momento. Talvez alguns tenham baralhado de ter dúvidas se a última carta de paus estava aqui, mas a saída ao valete de paus não cria qualquer dúvida. Mas eu julgo que a dúvida maior era será que o parceiro tinha ainda copas ou não para cortar. Em relação a isto, nós tínhamos algumas pistas de que efetivamente o parceiro tinha copas para cortar. Porquê? Se o parceiro só tivesse 2 copas, significava que o Oeste tinha 6, mas não abriu em 2 fraco. E se tivesse 11 pontos, ou tinha aberto o leilão, ou então, eventualmente, quando o leilão foi um pau, uma copa, uma espada, poderiam ter dado um salto para 3 copas, que dava a entender 6 cartas de copas ou mais e uma mão de convite. Mas nada disso foi feito. Ele preferiu antes usar aqui o quarto naipe, que é algo que se usa muitas vezes para tentar procurar o fit 5-3. Tanto que depois encontrou um apoio e só agora é que marcou 4 copas. Portanto, tudo indica que este jogador tem de facto só 5 copas e havia condições para lhe dar o corte. Havia ainda uma outra pista. O computador jogou os trunfos ao contrário. Jogou primeiro o 7 e depois o 3. E, portanto, em princípio, significaria que teria 3 trunfos. Esta situação não era tão evidente, mas a dedução era realmente o melhor. Portanto, aqui era de dar o corte ao parceiro. Muitos não deram, mas era o que deviam ter feito. O parceiro agora faz o as de ouros e o resto das vasas é para o computador. Ninguém enriqueceu, mas de facto, como houve 17 jogadores que deixaram ganhar, derrotar o contrato ainda deu um valor um pouco acima. Vamos então ver o 16º e último jogo. Temos uma mão com 14 pontos, 5 espadas, o nosso parceiro abriu num pau e a nossa primeira voz é uma espada. O parceiro rebidou 2 paus e agora há o objetivo de saber se o parceiro tem 3 cartas de espadas connosco. E muitos jogadores deram aqui uma voz, uma espécie de um relay, para dar a oportunidade ao parceiro de voltar a falar. No entanto, vários jogadores fizeram um relay em copas, porque acharam que marcar ouros era demasiado artificial. No entanto, isto é um erro. Portanto, para fazer mentiras, entre aspas, usam-se os naipes menores e não os naipes ricos. Tanto que existe uma voz que se chama-se o New Minor Forcing, que é exatamente a marcação de ouros. Portanto, queremos dar uma voz forcing, mas é em ouros, nunca em copas. Copas é um naipe rico, não se fazem relays com naipes ricos. E portanto, reparem,
O computador considera que este era o terceiro knight forcing. Não ouvimos um apoio a espadas do parceiro, mas ouvimos um salto para 3 sem trunfo, de uma mão que aparentemente tinha 15 a 16. Poderá haver slam? Poderia haver slam. Esta era a última mão, o torneio não me tinha corrido propriamente bem. Olhando aqui para estes ouros e para estas copas, eu não me senti demasiado confiante, apesar de ter um bom apoio com o parceiro. Eu acho que para aqueles que acharem que valia a pena tentar correr alguns riscos, a voz ideal seria 4 paus. 4 paus diz, parceiro, tenho apoio e tenho uma mão forcing. O computador considerava 15 pontos, mas era a maneira mais interessante de forçarmos este leilão. Marcaríamos 4 paus. O parceiro agora dava-nos um controle, resolvendo o nosso problema aqui dos ouros. Nós ainda temos um problema aqui nas copas e, portanto, vamos lhe dar o controle de espadas. Marcando 4 espadas. E agora passamos a bola para o parceiro. É ele que está a tomar conta do assunto, perguntando os ases. Vamos responder um as, mas agora já está o computador a controlar. E agora o computador marcava 6 paus. Era uma hipótese para aqueles que se sentiam um pouco mais ousados. Não era uma marcação muito à bruta, portanto fazia-se ainda um esforço e o computador é que decidiu avançar para slam. E este slam iria ser um excelente slam. Portanto, um slam totalmente à prova de pala, só há o as de ouros para dar. Só há o as de ouros para dar, assumindo que não há nenhum corte estranho. Temos 9 paus em linha, pelo que mesmo que o valete de pau esteja à quarta, nós vamos conseguir apanhá-lo. Pronto, agora ao apanhar a mão, com 9 cartas em linha, só faltando o valete, deve-se jogar a figura mais alta onde estão duas figuras, de maneira a podermos ainda fazer passagens para os dois lados, caso o valete esteja à quarta. Não foi o caso, portanto, era só tirar o resto dos trunfos. Nas espadas, vamos baldar estas duas copas. É só fazer claim. E esta pequena ousadia iria valer 90%. As massas ficaram a jogar 3 sem trunfo, mas não era escandaloso tentar um contrato em paus. Paus era menos arriscado do que sem trunfo. E pronto, ficamos por aqui. Espero que isto tenha sido do vosso agrado. Eu irei tentar, pelo menos uma vez por semana, comentar um dos torneios da semana. Então, obrigado.